Então, nesse daqui eu vou explicar como que funciona o tratamento. Nós temos 3 modalidades. Nós temos o online, o presencial e o trabalho em grupo, que pode ser online ou presencial. Em todas essas modalidades, nós vamos iniciar com uma consulta de conversa de 1 hora. Nessa consulta, ela é muito importante, né? Ela é uma preparação para a consulta de regressão. É nela que eu também vou entender quais são as intenções, por que a pessoa está fazendo. O método que eu trabalho, ele tem um princípio ético muito importante, que é o de atender pessoas que estão comprometidas com seu desenvolvimento espiritual, com a sua cura, porque em relação às vidas passadas, chegar, por exemplo, quais casos que eu não atenderia, até hoje não apareceu, mas a pessoa que chega, né, falando assim, não, eu tenho certeza que eu fui rei e rainha na minha vida passada, e eu quero lembrar disso, não me interessa mais nada, eu só quero lembrar disso, então já não posso, já não posso atender. Ou então a pessoa que chega assim, não, eu quero estritamente saber por que eu tenho um problema com meu pai. Preciso saber o que a gente foi na vida passada e só isso, só quero saber, né? Também não faz. Por quê? A gente, como eu já expliquei no vídeo anterior, a gente atende, mas a gente também tem uma questão kármica, né, com a pessoa. Então a gente só pode atender pro bem daquela pessoa e pro meu também, que é uma missão. Quando a gente entende que a gente tem vidas sucessivas, a gente não pode viver essa vida aumentando o nosso karma, complicando ele. Não, pelo contrário, a gente tem sempre que desenvolver formas de ajudar as pessoas. Né? Lembrando também nesse ajudar, a gente tem muita crença em relação que trabalho espiritual tem que ser de graça. Tá, a parte espiritual, ela existe, porém, o curso não é de graça. As os aluguéis são caros, os softwares são caros, né? Então hoje eu estou desenvolvendo muita coisa no Notion e logo eu vou precisar pagar. Então tem as coisas que eu crio ali, que desenvolvo, né, no, no próprio Instagram, que é uma parte assim, como que eu penso na próxima vida, quando eu estiver fazendo a regressão dessa vida aqui, eu quero ter ajudado muitas pessoas, né? Então eu tenho essa parte de comunicação, que muitas pessoas podem aprender com isso. Pode ser bastante útil, mudar vidas. O conteúdo gratuito ele muda vidas, mas é a parte paga que contribui para isso, né? Então tem os patrocínios, tem muito tempo investido em tudo, muito estudo. Os cursos são caríssimos, todo ano eu faço vários, eu estou sempre desenvolvendo, por mais que o meu ponto principal, primordial, é aquele que eu desenvolvo e trabalho são, por enquanto, né, não sei se vou mudar, são as vidas passadas. E também tem uma coisa que a gente não costuma colocar em custo, que são as monitorias no sentido dos nossos colegas, que às vezes a gente faz troca, por exemplo, quando a gente pega um caso que é mais complicado, que a gente não sabe, a gente paga consulta para uma pessoa mais experiente ali, para trocar ideia. A gente também tem o nosso próprio cuidado a partir do momento em que a gente lida com essa parte com as pessoas, a gente também gasta muito mais com a nossa própria, com o nosso próprio desenvolvimento, não só intelectual, mas também energético e espiritual também, né? A gente faz bastante troca entre os terapeutas, né? Pra gente se cuidar, pra gente
pra gente conseguir cuidar dos outros. Já teve a experiência seguinte, assim, de, você tá conversando com a pessoa, essa pessoa tá muito, 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 muito mal. E você tá bem, só que aí de repente você conversa com ela e você fica mal. Aí dali a pouco ela vem conversar com você de novo, sua energia baixa. Aí dali a pouco ela fala assim, nossa, eu gosto tanto de conversar com você que eu fico sempre bem, mas você fica sempre mal. Então, com toda a relação tem uma troca, né? Não quer dizer que a gente vai estar sempre melhor do que a pessoa que a gente está atendendo, não é não. Mas você imagina que a gente atenda várias pessoas por dia. Se baixar um pouquinho a cada uma, tem alguma outra que a gente recupera. Mas assim, a gente está sempre lidando com pessoas, né? Então a gente está sempre tendo que se vigiar. E a gente tendo essa consciência, alguma percepção, se a gente não tiver esse cuidado, a gente pode se prejudicar bastante. Então, todo esse preparo na formação do terapeuta é muito, muito importante. E não se engane, a gente também está em processo. Eu estou longe de ser perfeita, estou longe de estar pronta, né? Vou continuar fazendo os meus tratamentos, né? O meu desenvolvimento faz parte da vida. A gente tem a técnica, a gente tem o aprendizado, mas se você encontrar alguém perfeito, me avisa que eu quero conhecer essa pessoa. Então, são 3 modalidades, online, presencial e em grupo. A primeira consulta, ela é sempre online, mesmo que o trabalho vai ser presencial, a gente faz online por uma facilidade de horário mesmo e por ela ser mais curta, porque a partir disso, as consultas já passam a ter duração de 2 horas. Na primeira consulta, em que eu vou entender qual é a sua questão, qual que é a sua visão sobre esse assunto, né? A gente precisa estabelecer um elo de confiança e também gosto de deixar muito claro o método. Também, de repente, eu gravei tanto vídeo que pode ser que vai até ser mais rápida, né? Essa primeira consulta para a pessoa que consumir tudo. Ou não, porque de repente surgem dúvidas ali e é sempre uma conversa muito, muito bacana e algumas pessoas já dizem melhorar desde ela. Mas já é uma preparação muito importante para a próxima consulta. Por exemplo, quando é online, mesmo que a regressão na próxima sessão não seja recebida pela pessoa, é muito importante entender também como que ela se prepara, né? São detalhes e que às vezes são importantes e até também porque como eu também trago muita coisa da Conscienciologia, então dali desde o começo eu já tenho ali tarefinhas para a pessoa ir fazendo e se modificando, claro, se ela aceitar a proposta. São sempre possibilidades. A gente abre a janela e cada um olha e passa como achar que deve. A responsabilidade do método é minha, a responsabilidade do resultado é da pessoa. Eu já atendi várias pessoas que tiveram resultado, então o método já está validado. Então, o resultado depende realmente de você. Então, aí a consulta de regressão, ela já é de 2 horas. No online, tem 2 formas de fazer. Uma delas é uma consulta simultânea, né, comigo, com você e com outra pessoa da escola. E essa pessoa da escola que já é treinada para receber a regressão, que também não vou falar para ela nada do que da nossa conversa inicial, das suas questões. Então, ela vai receber a informação por você e você vai estar assistindo ali junto, tudo. Você só não pode, ali enquanto ela estiver recebendo, a menos que eu te pergunte alguma coisa, você não pode falar nada, não pode interromper. Aí depois nós temos a conversa pós-regressão e antes nós temos a conversa pré-regressão. Então, é uma conversa pré-regressão, a gente acalma ali, alinha as energias, acontece a regressão e depois a conversa pós-regressão, que aí vamos conversar nós 3 e aí você pode fazer perguntas para a pessoa que vai receber, que é terapeuta também. Aí fica a seu critério, se a gente fica nós 3 o tempo todo, né? Porque é sempre muito interessante quando tem mais de uma pessoa assistindo, porque a informação que uma pessoa recebe geralmente tem lição para todas as outras. Aí no presencial, qual que é a diferença? Você que vai deitar, você recebe por você mesmo.
caso não haja uma gravidez. No caso da pessoa que está grávida, a gente também faz o método à distância que outra pessoa vai receber a informação por ela, no sentido de que a gente não saberia se a informação é dela ou é da criança, né? Então, aí né, nessa situação da pessoa que está grávida, outra pessoa recebe. Então, eu vou até anotar aqui para depois eu falar como que é com criança, para eu não esquecer e ficar, de repente, fica tudo nesse vídeo mesmo. Então, ali no presencial também são as mesmas etapas. A gente tem uma conversa para regressão. A regressão depende da pessoa. Tem regressão que vai demorar ali meia hora, uma hora, né? Uma hora e pouquinho, de repente, num caso muito, muito raro, 3 horas até. Mas nem pode, porque a gente tira esse período de 2 horas e às vezes ali a gente já tem outra pessoa para atender, né? Mas é algo que é vivo. E depois a gente tem a conversa pós-regressão para a gente entender o que aconteceu e fazendo paralelos com a vida de hoje, para a gente ir tirando a melhor informação possível. E isso no presencial. E o grupo? No grupo pode até ter variações, mas por enquanto o que eu estou pensando em trabalhar são de duas formas. Uma delas no grupo presencial, até online, né? Uma pessoa vai receber a regressão para o grupo. É uma regressão grupal. Não quer dizer que vai todo mundo deitar e todo mundo fazer regressão ali e receber a informação ao mesmo tempo, não. E a investigação do inconsciente. A regressão, a gente usa a regressão porque é uma palavra mais curta, fica mais fácil de entender. Então, uma pessoa recebe. Quando é online, a gente pode fazer uma pessoa recebendo pelo grupo, mas online essa pessoa tem que ser treinada pela escola, né? Não quer dizer que todos ali vão entrar em regressão. Por enquanto, não. Tem métodos que quando é online dá para fazer isso, mas é algo mais complexo. Por enquanto, estou pensando em trabalhar os grupos dessa forma, né? O grupo presencial, uma pessoa recebe e todo mundo ali assiste com as mesmas etapas anteriores, né? Uma conversa pré-regressão, uma conversa pós-regressão. Só que no grupo, geralmente, se for um workshop, alguma coisa assim, nós vamos trabalhar um período mais longo, né? De repente a gente pode trabalhar algumas dinâmicas também com algum assunto, por exemplo, dá para trabalhar o feminino, dá para trabalhar a prosperidade, muitas dá para a gente ter meditações, dá para criar muita coisa. O importante é ter o público para a gente trabalhar. Método, eu tenho bastante. Então, aí seria isso. A próxima consulta ali de regressão. E depois a gente tem uma consulta também de 2 horas de conversa. Geralmente no online e no presencial pode ser ali de um período adequado de 15 em 15 dias. Quando é o grupo, depende de como que vai ser o trabalho, se vai ser um trabalho mais contínuo e tal, então isso daí eu vou bolar caso a caso. Mas se de repente você montar um grupo, tiver uma proposta específica para trabalhar, você entra em contato e a gente combina. Porque eu também quero criar algo que seja diferente da terapia convencional, no sentido de que eu quero que a pessoa saia ali com mais autonomia, né? Quando para ter autotratamento e quando tiver, ela entender ali e falar, nossa, parece que eu tô querendo voltar para fazer algumas regressões. Aí volta, faz algumas sessões e segue vida, continua estudando, né? Ali para realmente a pessoa se desenvolver, ter resultados e evoluir consciencialmente. O protocolo mínimo. O protocolo mínimo recomendado até pelo Dr. Mauro Crítico, que é o criador do método, eu estou fazendo terapia com ele. É uma terapia de grupo também, então algumas coisas ele está sendo ótimo, que eu estou aprendendo até coisas que, por exemplo, no curso eles falavam assim, a terapia, uma pessoa acessar por outra é em último caso.
Aí eu até quero conversar mais com ele sobre isso. Ele estava falando que hoje ele acha muito melhor a regressão à distância. O que acontece? Quando eu recebo uma regressão por outra pessoa, parece que eu já tive essa experiência, né? Parece que eu recebo muito melhor do que quando é pra mim. E quando é pra mim, a gente sempre fica naquele receio, assim, nossa, o que será que eu vou encontrar, né? Mesmo já tendo muitas, já tendo uma tranquilidade, gostando muito de passar pelas regressões, é sempre algo novo, sempre uma história nova, sempre algo emocionante, né? Então a gente fica meio assim. Quando é pra outra pessoa, corre liso. A gente só vai ali, só recebe e pronto, é muito legal. Então hoje ele já tem essa ideia de que a consulta ali à distância, a regressão à distância, tem sim suas grandes vantagens. Ele mesmo fez para mim esse ano duas, aí o ano passado. Aí agora vai ser a terceira, depois eu gravo sobre isso e conto para vocês que tá sendo bem legal. Então, o protocolo mínimo seriam 3 regressões. Geralmente, como que a gente trabalha? A gente vai fazendo uma regressão e uma sessão de conversa. A regressão e a sessão de conversa. Se a gente sentir que está precisando de mais regressão, aí a gente vai falando regressão e conversa. Né? Aí pode até ser mais duas, de regressão e a conversa. Mas um protocolo mínimo seriam 3 regressões, as 3 conversas para a gente tirar bom proveito delas. E também além da inicial. Então, como eu estou querendo trabalhar mais com uma consultoria, eu também estou criando template no Notion. E quem passar pelo tratamento vai ter o histórico todinho das regressões, porque eu vou organizar isso de maneira que... Porque eu sempre anoto, né? A pessoa deita e eu fico anotando ali do lado dela. Então, mas eu quero deixar organizadas essas informações para que a gente utilize isso como material de estudo. Eu não tenho as minhas, então, apesar de eu lembrar de muita coisa se perdeu e eu gostaria de ter isso muito bem organizado, né? Então, tá, Patrícia, esse é o protocolo mínimo. E a sequência? A sequência é assim, a gente vai fazendo, vai trabalhando ali devagarzinho, e também é uma responsabilidade mútua. Vamos supor, você quer... Não, chegou um momento aqui que eu quero fazer uma vez por mês. Vamos testar? Vamos testar. Faz uma vez por mês. Ou se a pessoa está mais apressada, não, quero fazer toda semana. Então, vamos organizar e ver se isso é possível também. Então, esse é um protocolo geral, mas ele é negociável, sendo recomendado um mínimo de 3 regressões e 3 conversas para que tenha ali um entendimento, porque uma acaba complementando a outra e também a gente não pode, apesar de ser fantástico, né, de ter muitas histórias e tal, muitos relatos, né, a gente não pode criar expectativa. O mínimo de pessoas tem mais dificuldade de acessar. Eu mesma tenho facilidade, mas eu tenho a expectativa, assim, de ver tudo. Eu queria ver quando tô assistindo televisão, assim, em high definition. E isso aconteceu só uma vez. Assim, eu vejo bem, eu entendo até bem, mas assim, de ser super demais, foi só uma vez. Aí tem algumas que a gente sente mais, que a gente percebe mais, então a gente não pode se apegar ao como a gente acha que deve ser. Então, uma coisa que é muito complicado para o tratamento realmente é a expectativa. Então, eu acho... Nossa, demorou. Era para ser um vídeo curto, mas tem hora que não tem jeito. E como eu não tenho roteiro também, não tem muito jeito de criar expectativas. Então tá bom, gente. Obrigada.